Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo aqui do canal dos Paulistinhas no YouTube. E o papo hoje é importantíssimo porque a gente vai falar, sabe sobre o quê? Sobre o Junho Violeta. Pois é, mas antes de começar, eu sou a Carol, a mames e tutora dessas fofuras de índios escondido, Dona Miss aqui. E por que eu resolvi trazer esse assunto aqui pra você? Porque primeiro estamos no mês de junho, né? Enfim, a gente tá falando de cuidados em relação à saúde dos nossos maiores tesouros. Porque eles, é o que eu sempre falo, são nossa responsabilidade. A gente já falou sobre tutela responsável por aqui, quem assistiu deve lembrar. Então, o que é interessante, por que o Junho Violeta é importante? Porque é um mês sobre a conscientização dos cuidados oftalmológicos dos nossos babies, é isso mesmo. A gente tem isso na nossa medicina, a medicina de humanos e na medicina veterinária. Este período do ano também é conhecido por isso. E por que eu quero dizer isso? Porque isso tem a ver com fazer check-ups, tem a ver com observar os nossos pets diariamente. Por quê? Uma vez que a gente está com eles em casa, né, uma vez que a gente convive com eles, a gente sabe exatamente o que rola, como é que eles estão, se eles estão bem, se eles estão sentindo alguma coisinha. E cabe a nós, né, tutores, agirmos caso a gente perceba alguma diferença, por exemplo, no comportamento deles, na questão de alimentação, de hidratação e também no caso dos olhinhos, tá? Por isso que Junho Violeta é focado justamente nesses cuidados oftalmológicos. E aí eu pesquisei algumas informações, vou pegar minha colinha aqui para que você que esteja me assistindo consiga, né, eventualmente você está com seu pet neste momento, já pega ele, já observa. Às vezes se você não tem pet em casa, mas sua mãe tem, seu pai tem, sei lá, alguém da sua família tem, você convive, os amigos têm, você pode alertá-los também em relação a isso, tá? Então assim, quando eu digo a gente é responsável? Sim, a gente é responsável desde que a gente tira esses mascotinhos do seu habitat natural, né, do seu bioma e os traz para a nossa realidade. E a saúde, sem dúvida alguma, é primordial em todos os momentos da vida deles. E vamos aproveitar que estamos no junho, então, para falar sobre preocupações, precauções que a gente pode ter em relação a essa questão oftalmológica deles, tá? Na questão, né, dos cachorros, dos cães, que é o que a gente está focando aqui, algumas raças que têm alguma predisposição, ou seja, que são mais vulneráveis a esses tipos de doenças, tá? São as raças braquicefálicas, aquelas raças que têm o focinho achatado. Quando a gente olha o perfil, né, por exemplo, a Cacauzinha aqui, ó, quem conhece aqui já sabe, mas ó, tá vendo? O focinho dela é alongado. Se ela fosse braquicefálica, seria empurrado assim para dentro. Então, essas raças braquicefálicas, elas têm uma predisposição maior, ou seja, o cuidado sim precisa ser redobrado. A gente está falando de Pug, de Bulldog francês, de Shih Tzu, Lhasa Apso, Boston Terrier pequinês, Bulldog inglês e Boxer, por exemplo, são alguns exemplos de raças, né, braquicefálicas, tá? E é claro que quando a gente está falando em saúde, a gente sabe que a questão da idade também influencia, né? Então, assim, na medida em que o seu pet vai ficando mais velho, é o que eu sempre digo, a gente que já olha eles diariamente precisa olhar eles mais ainda, né, para que a gente possa se prevenir no caso de alguma anormalidade que a gente identifique e também em relação aos olhinhos, tá? Então, idade, porte e estilo de vida também influenciam nessa questão da vista, nessa questão oftalmológica. E aí, quais seriam as principais doenças oculares em cães e gatos também? Eu vou inserir os gatos porque são doenças que têm a ver até com as duas espécies, tá? Então, alguns sinais que eles dão, que os olhinhos deles nos dão, podem e devem nos despertar aí uma atenção redobrada. E quais são esses sinais? Quais são esses sintomas? Então, a gente está falando de lacrimejamento excessivo, a gente está falando de secreção ocular, de coceira, sensibilidade à luz, pupila dilatada, alterações na cor e no tamanho do olho, inchaço, vermelhidão, olhos opacos, apatia e perda da noção do espaço. Então, assim, dá pra gente entender que todos esses sintomas, até pra gente, são comuns, né? Se a gente tá com algum desses sinais, ou alguém na família tá com alguns desses sinais, algum amigo, a gente também faz o quê? Liga, né, o alerta e fala assim, opa, peraí, não tá normal, vamos agir. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção, tá? Caso algum desses sinais aí, enfim, justamente te chame, te desperte atenção, a gente sempre fala, corre para um médico veterinário, de preferência um oftalmologista, porque a gente não pode brincar, né? A gente não deve brincar. Tudo que a gente pega no começo, certamente, é passível de uma resolução mais eficiente, mais rápida. Quando a gente está falando de diversas doenças, né, que podem surgir, e doenças oculares que podem surgir e prejudicar a saúde do nosso pet, a gente está falando, por exemplo,
do glaucoma, né? O que é o glaucoma? Então, o glaucoma, ele é uma das causas mais comuns para perda de visão em cães e gatos. Como é que ele acontece? Quando você tem um aumento de pressão, né, dentro do olho, um aumento de pressão intraocular, e isso acontece em função de uma obstrução na drenagem do humor aquoso, ou seja, do líquido dentro dos olhos. Então, o glaucoma é uma doença super grave, a gente não pode dar bobeira. E assim que a gente identifica, a gente precisa sim correr para um médico veterinário, tá? Então, assim, quanto mais a gente age rápido, menor a chance dessa visão ser perdida. Então, identificou, vai. A gente também tem a ceratite pigmentar, isso eu tô aprendendo com você aqui. Ela é caracterizada pelo acúmulo de pigmentos escuros ou descoloração da córnea, tá? Então, tem uma questão de cor que a gente identifica. Esse acúmulo de pigmento ele pode ocorrer devido a várias razões, como inflamação, lesão, às vezes brincadeira, sabe? Patinha, unha, outras condições oculares subjacentes, ou seja, outras coisas que aconteçam dentro do olho. Mas por isso que é importante, quando a gente fala assim, da brincadeira, principalmente o gato com a unha afiada, quando pega no olho, porque isso pode prejudicar a córnea e aí veja você a ceratite pigmentar, por exemplo, aquela diferença de cor pode ser decorrente disso, tá? Também temos a ceratoconjuntivite seca. O que é isso? É nada mais, nada menos do que uma doença que ela decorre aí, né, da falta ou da redução da produção de lágrimas. Então você tem uma secura, uma inflamação ou desconforto da córnea. Ela pode ser causada também por diversos fatores, você tem alterações palpebrais, dificuldade de piscar, inflamações, enfermidades sistêmicas, distúrbios autoimunes, medicamentos, traumas e infecções, por exemplo. Então aí quando a gente falou distúrbios, né, questões autoimunes, por isso que todo o sistema do nosso mascotinho precisa estar em ordem, todo o sistema de saúde. Porque quando a gente tem o quê? Uma alimentação balanceada, uma rotina de atividades, né, ou seja, uma vida saudável, a gente consegue evitar certamente muitas coisas, inclusive desses distúrbios que podem causar essas intercorrências oculares, tá? Depois ainda podemos ter a conjuntivite, que é, enfim, também conhecida por nós, né? E a conjuntivite, ela pode sim afetar os pets, então você tem uma vermelhidão nos olhos também, o que é comum quando acontece com a gente. As pálpebras incham e também tem excesso de secreção, tá? Então, a conjuntivite neles é muito parecida com a conjuntivite que a gente tem. Aí tem a questão da coceira, irritação, então se tem algo assim, não pode deixar que eles fiquem com a patinha, né, mexendo no olho, porque a patinha põe no chão, ela é suja, ela vai trazer mais bactérias, mais vírus para dentro do olho, a gente não quer. Identificou a conjuntivite? Corre pro veterinário também. Depois a gente tem a uveíte, que é uma outra doença aí, pode acometer nossos mascotes, e aí também existe a questão da vermelhidão, tá? É uma inflamação que pode atacar a retina, íris, o corpo ciliar e a coroide, e ela pode causar coágulos de sangue, pupila contraída, acúmulo de secreção, em casos mais graves, a cegueira. Então, por isso que eu falo, todo cuidado é pouco, né? A gente tem que estar sempre atentos aos sinais, porque a consequência de todas essas doenças que eu tô falando aqui pode ser a perda da visão, e é claro que a gente não quer. Depois a gente tem a catarata, é bem conhecida, e aí ela tem uma característica marcante, os olhos eles ficam um pouco esbranquiçados e opacos, tá? Então às vezes você tem uma manchinha branca dentro do olho, e aí tem a questão genética, podem ser traumas também, diabetes, inflamações, por exemplo, que acarretam esse tipo de doença. A catarata, ela é sim uma das principais causas aí de cegueiras nos pets, tá? Então você tem em pets idosos uma propensão bastante grande, por isso que precisa prestar atenção, mas justamente pela questão genética dela pode acometer pets mais jovens também. Então, de novo, atenção, olhem pro olhinho do seu pet. Depois tem a úlcera córnea, então se você perceber que o seu pet está piscando muito, por exemplo, esse é um dos sintomas da úlcera da córnea. É uma doença que causa vermelhidão, acúmulo de secreção e lacrimejamento nos olhos. Essa úlcera, ela consiste, né, numa lesão superficial do olho. E aí você tem vários fatores, como traumas, aquilo que eu falei, às vezes brincadeira, unha, defeitos espontâneos, infecções bacterianas ou cortes estranhos no olho. Então também é legal prestar atenção para que a gente evite esse tipo de situação. Então deu para perceber que todo cuidado é pouco, que realmente existe bastante coisa que pode acometer os olhinhos dos nossos tesouros e a gente não quer. E agora eu vou dar uma sugestão, mas claro que isso aqui eu tô no site da Pet Love, tá? A fonte de informação é a Pet Love. E alguns cuidados aqui que eles recomendam, né, diariamente, para que a gente consiga manter esses olhinhos sempre em ordem, para que a gente consiga evitar ao máximo qualquer tipo de
surpresa nesse sentido. Então é interessante sempre você fazer a limpeza ao redor dos olhinhos com água, com soro fisiológico e gás. Você pode usar água filtrada também, tá? Então sempre limpar em volta, deixar eles sempre bonitinhos, sequinhos. O check-up, que eu sempre falo, a gente já falou sobre isso aqui, então o check-up veterinário a gente faz a cada 6 meses aqui, mas você pode fazer a cada ano, já é mais do que suficiente. Mas é importante que haja um acompanhamento veterinário. Depois você tem a questão de pelinhos, pets que têm pelo mais comprido, é legal evitar que eles fiquem caindo dentro do olho, então tem a questão da tosa que faz, né, para que o olhinho do seu pet fique livre, tá? Ele não fique sendo irritado com os pelinhos entrando constantemente. A questão dos ventos fortes também atrapalha, então não é interessante que você deixe o seu pet no meio de ventos fortes, sempre cuide, né, para que ele esteja o quê? Em lugares protegidos. Quinas, quando a gente fala de quina de móvel, quina de sofá, enfim, assim como brincadeiras que possam, né, acontecer da questão de pega a patinha, raspa no olho, quinas nas quais eles possam eventualmente topar, é legal evitar também. E a questão da ração que eu falei, né, então a alimentação de alta qualidade para o nosso pet, uma ração premium, super premium, para que a gente consiga fazer com que o sistema deles, né, com que a saúde deles se mantenha em dia. Isso é muito, muito importante. Porque quando a gente está falando de sistema, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de fonte, o quê? De proteínas, de fibras, de minerais. Isso a gente tem na alimentação dos nossos mascotinhos. Então, como a gente está falando de um sistema, de uma vida, né? De um coração que bate, é importante que essa alimentação seja sempre saudável e ofereça todos esses benefícios para que nossos pets sigam sempre com a saúde em dia. Então é isso, espero que você tenha gostado, né? O Junho Violeta realmente precisa estar no nosso calendário como tutores para que a gente nos desperte em relação a esse ponto sensível que são os olhinhos do nosso pet e possa oferecer o quê? Tudo que eles mereçam para que os olhinhos dele, vem cá, Jim, vem cá, dá um close, para que os olhinhos deles fiquem sempre em ordem do jeito que a gente quer, né? Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu dar um beijo aqui no meu gato. Dá um beijo, Jim. Te amo, gente, te amo. Espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo de Junho Violeta, com informação. Então, por favor, compartilhe esse conteúdo, manda para a família, manda para os amigos, porque aqui a gente quer trazer sempre informação, gerar valor para que você tenha essas informações em mãos e possa nos ajudar a disseminar esse conteúdo de valor por aí, tá bom? Então, um beijo, uma super semana e até semana que vem.